Alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical. Nós não repetimos o texto da lição. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos têm a revista, os irmãos têm um livro de apoio, os irmãos têm até a videoaula do comentarista do trimestre, que é publicada pela CPAD no YouTube. Então, não há necessidade de repetirmos aquilo que os irmãos já estudaram. Nosso objetivo é complementar com outras informações para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também, nós disponibilizamos breves comentários em áudio, com base nas leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Aí os irmãos têm um momento devocional e, ao mesmo tempo, mais informações sobre a lição. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Também, se estiver em São Paulo região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. E é a Palavra do Senhor que é o tema deste nosso primeiro trimestre de 2022, quando estamos começando um novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o título desse trimestre é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estamos estudando a bibliologia, a doutrina da Bíblia. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e líder da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal. Ele também foi o relator da comissão que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E hoje estaremos dando início a um novo bloco do trimestre. O primeiro bloco, nós estudamos sobre as características da Bíblia. O segundo bloco, sobre a aplicação, a eficácia da Bíblia. E agora, neste terceiro bloco, nós vamos estudar a chamada síntese bíblica. O que é a síntese bíblica? É um resumo de todos os livros da Bíblia. É um passeio nas Escrituras para nós verificarmos quais são os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos estudar, nessas próximas lições, fazer uma visão panorâmica de toda a Bíblia Sagrada, a chamada síntese bíblica. E hoje, na lição de número 8, nós vamos estudar o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Nós vamos estudar hoje os livros da lei e os evangelhos. Se bem que nós vamos estudar numa próxima lição detidamente o Evangelho segundo Lucas. Mas nós vamos estudar agora a lei e os evangelhos revelam Jesus. Por que colocar a lei e os evangelhos? Em primeiro lugar, nós devemos nos recordar que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, ela é composta de 3 partes
tradicionalmente. E essa tradição foi assinada, foi avalizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela é mencionada por ele lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, aqui nós vemos Jesus usando a divisão tripartite, que nós já falamos em lições anteriores, que os judeus dão para as Escrituras. As Escrituras que eles chamam de Tanakh, porque é Torá, lei, Nevim, profetas, e Ketuvim, que são os escritos, que Jesus chama aqui de Salmos, porque os Salmos são o primeiro livro desse grupo dos escritos. Então, começamos pela Torá. Então, essa divisão feita pelos judeus, Torá, Nevim e Ketuvim, ela se procurou manter esta organização também com o Novo Testamento. Então, na hora que foram dispor, organizar os livros do Novo Testamento, eles procuraram repetir a mesma sequência que havia, não tanto que havia entre os judeus, e principalmente a sequência que foi dada na tradução das Escrituras do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Quando houve a tradução da chamada Septuaginta, os tradutores organizaram de forma diferente os livros do que nós encontramos na Bíblia hebraica. Nós já falamos disso aqui também nesse trimestre. Então, como é que foi disposta a ordem no Antigo Testamento, na Septuaginta? A lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então, foi colocada nessa disposição. A lei, que já era considerada lá pelos judeus, primeira porção, a lei de Moisés, como diz Jesus aqui. Depois, os profetas, eles organizaram de forma diferente. Eles pegaram os profetas e os escritos e colocaram os livros históricos, depois da lei, depois colocaram os livros poéticos e depois colocaram os livros proféticos. Eles fizeram uma divisão por assunto. A divisão dos hebreus não leva tanto em conta o assunto, né? Vê a obra de Moisés, a lei, depois nós temos os profetas e, por fim, os escritos, né? Os escritos são aqueles livros que são lidos nas festividades, são aqueles livros poéticos, são os livros escritos depois do exílio. Então, nós temos essa disposição. Em seguida, e essa disposição, então, foi copiada na hora da disposição do Novo Testamento. Foi mantida aí a tradição. E aí nós temos também no Novo Testamento a lei do Novo Testamento, que são os evangelhos, que trazem os ensinos de Jesus, a vida de Jesus. Então, a Torá corresponde aos evangelhos. Daí por que a nossa lição hoje fala da lei e os evangelhos. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Depois nós temos os livros poéticos e sapienciais, que são as epístolas. E depois nós temos o livro profético, que é o Apocalipse. Então, a disposição do Novo Testamento marca um paralelismo com a disposição do Antigo Testamento, feita quando da tradução para o grego, na Septuaginta. Não nos esqueçamos que o Novo Testamento ele é escrito no momento da cultura helenística, que se iniciou justamente ali com Alexandre o Grande.
E a tradução das escrituras para o grego já faz parte dessa formação cultural helenística. Então, é por isso que nós vamos estudar hoje a lei e os evangelhos. E o título da nossa lição diz: a lei e os evangelhos revelam Jesus. O ponto central da Bíblia é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto da Bíblia é Jesus. O próprio Jesus disse isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras testificam de Jesus. E a lei, que é a porção considerada pelos judeus a mais importante das Escrituras. Nós já vimos que esse pensamento judaico não é correto, porque as Escrituras são igualmente inspiradas. Mas é inegável que a lei tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque a lei ela vem na primeira onda da inspiração das Escrituras. As Escrituras elas começaram a ser escritas por Moisés. E Moisés escreveu principalmente a lei. Ele escreveu também o livro de Jó, ele escreveu o Salmo 90, mas o grosso, podemos dizer assim, da sua obra literária é a lei. E a lei é resultado de uma ação direta de Deus para com Moisés. O próprio Deus disse que sua comunicação com Moisés foi diferenciada com relação aos outros profetas. Veja lá em Números, capítulo 12, versículo 6. E disse, quem disse aqui foi Deus, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, a comunicação de Deus para com Moisés era diferenciada. Tão diferenciada que o próprio Deus vai dizer que só o Messias suplantaria esta comunicação. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Jesus, ele é o único que vai ser o profeta como Moisés. É lógico que ele é maior do que Moisés, porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, é dito: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança
até o fim. Então, Jesus é superior a Moisés, mas a lei, ela é fruto de uma comunicação boca a boca de Deus com Moisés. Enquanto que os demais livros do Antigo Testamento são igualmente inspirados, são a palavra de Deus, mas a forma de comunicação foi diferente, foi indireta, através de visões, de sonhos, né? Então, nós temos aqui o papel importante que a lei possui. Mas, por ser uma inspiração de uma comunicação diferenciada, a lei, ela revela Jesus, também de uma forma diferenciada. E os evangelhos nos trazem o Jesus encarnado. Nos mostra como Jesus viveu entre nós, provando a sua messianidade. É por isso que a lei e os evangelhos revelam Jesus de forma singular. A lei, pelo fato da comunicação ter sido diferenciada. Deus falando boca a boca com Moisés. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, é Jesus. E, do outro lado, os evangelhos, mostrando o Jesus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a revelação de Jesus, podemos dizer assim, é mais explícita, é mais clara, é mais intensa na lei e nos evangelhos. E é por isso que o título da nossa lição é A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Jesus é revelado em todas as Escrituras, mas de uma forma singular na lei e nos evangelhos. Quando falamos em lei, logo nos vem a ideia de normas, de regras, de castigos, de punições. Essa é a ideia que nós temos de lei. Mas, na verdade, quando nós falamos lei, nos referindo à lei de Moisés, a ideia de lei não é bem esta ideia normativa de regras e de mandamentos que nós temos nos dias de hoje. Na verdade, a palavra lei, em latim, lex, significa aquilo que é lido. Lei, porque ela foi escrita. Foi assim que os romanos consideraram a lex. Se nós formos na história de Roma, e Roma, os irmãos sabem, é a civilização que nos legou o direito. O direito, ele ganhou autonomia e ganhou o status de área do conhecimento humano, de ciência, com os romanos. Os romanos passaram a chamar as regras de lex por causa da lei das 12 tábuas. Foram escritas as leis para, quando caiu a realeza e começou a república em Roma, para a defesa dos direitos dos plebeus, que era o povão, eles reduziram a escrito as regras, as normas, que antes eram só conhecidas pelos sacerdotes, eram só conhecidas por um grupo de pessoas. E agora, então, essas pessoas, essas leis passam a ser de conhecimento de todos. Podiam ser lidas, porque elas foram escritas. Então, daí porque ela se chama lei. Lei não é tanto aquilo que é ordenado, aquilo que é determinado, não é tanto uma regra. Lei é aquilo que é escrito. E é esse também o sentido da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela é chamada lei de Moisés, por quê? Porque tem regras? Não, porque Moisés escreveu aquilo que Deus lhe disse. Veja que no Monte Sinai, Deus falou com o povo. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, inclusive esta palavra mandamentos é uma palavra nossa, porque, na verdade, são as 10 palavras.
Tanto que os 10 mandamentos são conhecidos como decálogo. O que é esta palavra decálogo? É uma palavra grega. Deca quer dizer 10. Logoi, palavras. São as 10 palavras. Veja lá, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Então, os 10 mandamentos, na verdade, são 10 palavras, porque Deus disse. Agora, depois que Deus disse, Deus mandou Moisés escrever o que ele disse. Veja lá em Êxodo, capítulo 24. Versículo 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Veja que é por isso que se chama Lei de Moisés, porque Moisés escreveu as palavras do Senhor e as fez saber ao povo. E veja que Moisés escreveu, não foram as 10 palavras, as 10 tábuas da lei. E aí vem algum segmento, os sabatistas costumam dizer que a lei de Deus são os 10 mandamentos, porque Deus escreveu. Só que o que Deus escreveu, ninguém leu. As primeiras tábuas foram quebradas quando Moisés as estava trazendo. E as segundas tábuas foram trazidas por Moisés e postas dentro da arca, e ninguém podia abrir a arca para lê-las. Quem abriu a arca foram aqueles moradores de Bet-Sames, lá nos dias de Samuel, foram mortos por Deus, porque abriram a arca. E de lá tiraram, tudo indica que de lá tiraram a vara de Arão e a porção de maná. Tanto que quando se inaugurou o templo, nós só tínhamos as tábuas da lei dentro da arca. Mas a arca fechada e ninguém abria a arca. Então, o que Deus escreveu, ninguém leu. O que leu foi o que Moisés escreveu. A lei de Deus é a lei de Moisés. E a lei não tem só mandamentos. Foi tudo que Moisés escreveu. E Moisés escreveu o que Deus lhe inspirou. E são os 5 livros da lei. Então, na verdade, inclusive, essa divisão em 5 livros, foi uma divisão feita para facilitar o manuseio. O livro da lei era um livro só. Era um escrito só. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, um tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. E nós vemos o cumprimento desta palavra de Moisés pelo menos uma vez, lá nos dias de Esdras e Neemias, lá no capítulo 8 de Neemias, quando Esdras leu a lei. E veja o que está escrito no versículo 5 do capítulo 8 de Neemias. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo
se fez em pé. E o versículo 8 diz: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, tudo indica que era um livro só. Mas, para facilidade de manuseio, ele acabou sendo dividido em 5 livros. E estes 5 livros, que eles eram divididos, né, para facilidade de manuseio, esses 5 livros não tinham um nome específico. Na verdade, os judeus, até hoje, chamam esses 5 livros pelas primeiras palavras daquele rolo, né? Do rolo, né? Que são os rolos da lei, os livros, lembra? Os pergaminhos que eram enrolados. Então, o primeiro livro, o primeiro rolo, começa assim: no princípio, que é o começo da lei. E é por isso que eles chamam esse livro de Bereshit, quer dizer, no princípio, em hebraico. O segundo rolo, eles chamam de Shemot, porque o segundo livro começa com as seguintes palavras: estes, pois, são os nomes, Shemot. Depois, o terceiro rolo, eles chamam de Vakirá, porque esse rolo começa com as seguintes palavras: e chamou o Senhor, Vakirá é e chamou. O quarto rolo, eles chamam de Bamidbar, porque são as primeiras palavras deste rolo. E as primeiras palavras deste rolo começam: falou mais. Aliás, começam: no deserto do Sinai, falou mais o Senhor. Então, é no deserto, Bamidbar. E o quinto e último rolo, eles chamam de Devarim, porque as primeiras palavras deste rolo são palavras. Estas são as palavras que Moisés... Devarim quer dizer palavras. Então, para facilidade de manuseio, o livro da lei, que era um livro só, escrito por Moisés, as palavras ditas por Deus, eles foram divididos em 5 rolos. Quando houve a tradução para o grego, na Septuaginta, os gregos deram nomes, deram títulos a estes livros. O primeiro rolo, que é o Bereshit, eles chamaram de Gênesis. Por quê? Porque o assunto desse primeiro rolo é a criação, a origem de todas as coisas. E Gênesis quer dizer origem. Daí vem a genética. O segundo rolo, eles deram o nome de Êxodo, que em grego quer dizer saída. Por que saída? Porque o principal assunto do segundo rolo é a saída do povo de Deus do Egito, né? Todo aquele processo da libertação do povo do Egito. O terceiro livro, eles chamaram de Levítico. Por quê? Porque esse rolo apresenta as regras do cerimonial, da lei, dos sacrifícios. E eles, então, resolveram dar o nome de Levítico porque diziam, porque esse livro deve ser conhecido pela tribo de Levi. Trata da tribo de Levi, porque a família de Arão são os sacerdotes e os levitas auxiliam os sacerdotes. O quarto livro, aquele Bamidbar, no deserto, ele foi chamado de Números. Por que Números? Porque o livro começa com uma contagem do povo, antes deles partirem, depois de terem ficado quase um ano ali, onde foi construído o tabernáculo, e no final do livro é feita uma outra contagem. E nessa segunda contagem do povo,
40 anos depois do deserto, não se contou mais ninguém de 20 anos para cima. Quando Deus mandou fazer a segunda contagem, foi para mostrar que toda a geração incrédula tinha morrido no deserto. Então, só Josué e Caleb, que foram contados na primeira contagem e na segunda. Então, por causa dessas duas contagens, eles deram o nome do livro de Números, quer dizer, os acontecimentos entre os dois recenseamentos do povo. E o quinto livro é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer repetição da lei, segunda lei. Por quê? Porque esse rolo tem os discursos de despedida de Moisés, antes de ele morrer. E ele repete tudo o que aconteceu com o povo, repete os 10 mandamentos, repete as normas, as regras da lei. Então, por isso ele foi chamado de Deuteronômio. Então, nós vemos que a lei, ela é um livro só, na verdade, no original. Foi dividida em 5 para facilidade de manuseio. Nesta divisão, que foi mantida na Septuaginta, na tradução para o grego, ela recebeu, os livros receberam os nomes que nós adotamos até hoje. Os judeus não, os judeus continuam usando os nomes que, na verdade, não são títulos, são as primeiras palavras de cada um destes 5 rolos. São um livro só, escrito por Moisés, porque a Bíblia diz que quem escreveu foi Moisés. Desde o começo, ali no Êxodo 24, até o fim, em Deuteronômio 31. A tradição judaica diz que o capítulo 34 de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, porque narra a morte de Moisés e faz um elogio a Moisés. A tradição judaica diz que este capítulo foi escrito por Josué. Então, nós temos aqui que lei é aquilo que deve ser lido. São as palavras que Deus deu para Moisés. Na lei, nós temos 613 mandamentos. Eles foram catalogados. Maimônides, o grande filósofo judeu do século XIII, ele catalogou 613 mandamentos da lei. E, além dos mandamentos, nós temos a história do começo do mundo, a história do pecado, do começo do pecado, nós temos a história de Caim e Abel, do dilúvio, nós temos a história da Torre de Babel, nós temos a formação de Israel, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a ida do Israel para o Egito, a história de José. Isso abrange o livro do Gênesis. Depois nós temos a história da libertação de Israel do Egito, a chamada de Moisés, a libertação do povo, as pragas, a saída do povo, a abertura do Mar Vermelho, a chegada do povo ao Monte Sinai, a entrega da lei, o tabernáculo, a construção do tabernáculo, né, e a inauguração do tabernáculo. Essa é a matéria do livro do Êxodo. Depois nós temos todos os cerimoniais, todos os sacrifícios, todas as solenidades a respeito da lei, né, do culto a Deus, que contém o livro de Levítico. Depois nós temos a narrativa da jornada de Israel no deserto, quando ele sai, depois de inaugurar o tabernáculo, até ele chegar a Cades Barneia, quando Moisés morre. E, nesse meio do episódio, nós temos aí esses 2 recenseamentos, é o assunto do livro de Números. E, por fim, nós temos 4 discursos de Moisés, quando ele se despede do povo, repete a lei, rememora a lei, já tendo Josué sido escolhido para sucedê-lo, e depois a sua morte. Esse é o tema dos livros da lei. Então, os irmãos veem que não é apenas lei, no sentido de regra, de norma, mas nós temos fatos históricos que nos indicam o começo de todas as coisas, a criação, nos falam do período da história antediluviana, nos falam do período pós-diluviano, a origem das nações, a
o surgimento de Israel, a formação de Israel e a transformação de Israel em povo escolhido de Deus. Então, isso é o que nós temos a respeito do Pentateuco. Esse é o nome grego que foi dado para a lei de Moisés. Penta quer dizer 5. Teuco, 5 estojos, onde se guardavam os 5 rolos. Então, veja que a ideia de Pentateuco é exatamente esses 5 rolos. Né? E podemos ir adiante. Né? O povo judeu ele acabou dividindo. Como eles têm o costume de ler a lei durante um ano, nas sinagogas, eles acabaram dividindo, e o ano tem 52 semanas, eles acabaram dividindo a lei em 52 porções. Nós dividimos em 5 livros, eles também adotam a divisão em 5 livros, mas eles dividiram em 52 porções, que são as parashot. Né? Cada semana eles leem, cada sábado eles leem uma porção da lei. Então, veja que se trata de uma única obra escrita por Moisés. A crítica bíblica, ela costuma questionar, né, a autoria de Moisés. Nós não temos por que questionar. Primeiro, porque a Bíblia diz que foi Moisés que escreveu. Segundo, Jesus confirma que foi Moisés que escreveu. Então, o que os especialistas dizem, que, na verdade, são 5 fontes que foram misturadas, enfim, tudo isso, irmãos, são especulações que não têm nenhuma comprovação e que não podem abalar aquilo que a Bíblia diz. Ela é a verdade. A Bíblia diz que foi Moisés que escreveu. Eu coloco aqui no esboço diversas passagens bíblicas que atribuem o livro é uma obra só, a Moisés. E Jesus, como ele é mostrado no Pentateuco? Veja que no Pentateuco, irmãos, na lei, nós vamos ver a revelação de Deus explicitamente. É interessante a gente ver que Deus se revela claramente nos livros da lei, criando o homem. E Paulo mesmo diz que a criação de Deus é uma forma de sua revelação. No episódio do dilúvio, a própria promessa da salvação no dia da queda do homem, nós vemos o trabalhar de Deus na formação do povo de Israel, né? Chamando Abrão, uma mulher estéril, que tem um filho com 90 anos de idade, Abraão tinha 100, um verdadeiro milagre. Depois, Rebeca também, que era estéril e tem gêmeos. Depois, o próprio Jacó, que tem Raquel, também uma mulher estéril. Lia não era estéril, mas a Raquel era. Como se forma essa nação, como eles vão ao Egito e são preservados por Deus para se multiplicarem, como eles se multiplicam grandemente no Egito e saem do Egito despojando os egípcios depois daquela demonstração das pragas. Quando se abre o Mar Vermelho, quando eles passam no deserto, sendo alimentados, sendo guardados, sendo cuidados por Deus milagrosamente a cada dia, até chegarem às margens do Rio Jordão para conquistarem a terra que Deus havia prometido, tudo isso nos revela Deus de uma maneira clara e evidente. No Pentateuco, nós vemos o Senhor agindo em favor do seu povo e cumprindo os seus planos. E nesta revelação de Deus, no Pentateuco, nós temos várias passagens que nos falam de Jesus. A começar de Gênesis 3:15, quando é anunciada a semente da mulher
que restauraria a comunhão entre Deus e os homens. Ali já se indicava que o Salvador seria vindo de uma mulher. O Salvador se humanizaria. Então, a semente da mulher é a primeira demonstração de Jesus, lá em Gênesis 3:15, se bem que nós já podemos ver Jesus na palavra criadora, né? Quando disse Deus, haja luz. Esse disse Deus já revela o verbo de Deus, a palavra de Deus. E este verbo é Jesus, como João vai dizer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse disse Deus já revela Jesus, que é apontado como a semente da mulher que poria inimizade entre o homem e a serpente, restaurando a amizade entre o homem e Deus. Mas Jesus é prefigurado também na arca. A arca onde Noé e sua família, por serem tementes a Deus, se refugiaram e escaparam do juízo divino. Essa arca simboliza Jesus. É a arca salvadora. Mas, também em Gênesis, nós temos quando Deus chama Abrão, e ele diz para Abrão que na posteridade dele, na semente dele, seriam benditas todas as nações da terra. A semente da mulher agora é mostrada como a semente, como descendente de Abrão. É por isso que no Evangelho segundo Mateus, Jesus é apresentado lá em Mateus, capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É aquele descendente de Abraão que faria benditas todas as famílias da terra. Paulo, ele nos fala disso, lá em Gálatas, capítulo 3, ele nos fala disso. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E onde que Deus fala isso? Lá em Gênesis 12:7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, a semente aqui é a posteridade, que é Jesus. O próprio Paulo nos fala aqui. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua posteridade, ela. Então, aqui nós já temos a semente da mulher, mas também nós temos a semente, o descendente de Abraão, que faria benditas todas as famílias da terra. Mas também nós vemos Jesus na figura de José. José, cujo nome é o mesmo nome de Jesus. José, Josué e Jesus são o mesmo nome em hebraico. Yehoshua, o Salvador. Jesus, Josué e José quer dizer o Salvador. E veja que quando Faraó elevou José a governador do Egito, ele mudou o nome de José. Mudou não mudando, né? Eu costumo dizer, podemos até dizer assim, mudou não mudando, porque olha lá, Gênesis capítulo 41, o que está escrito, versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia,
E o que quer dizer Zafenate Paneia? Significa Salvador do mundo. José, ele é uma figura de Jesus. Por quê? Porque ele salva o povo de Israel, seus irmãos, da fome, da morte. Ele mesmo diz que ele foi mandado como escravo, ele entendeu que ele foi mandado como escravo para se tornar governador do Egito, para trazer os filhos de Israel para que eles não morressem por causa da fome que graçou sobre a terra. E para que lá no Egito eles se multiplicassem e se transformassem num povo. Eles que eram apenas um clã, uma família ampliada, se transformou num povo que pudesse ser a propriedade peculiar entre os povos. Mas José foi invejado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Depois não conheceram a José. Isso tudo uma tipologia de Jesus, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. José foi para o Egito. Lá ele governou o Egito. Lá ele trouxe prosperidade ao Egito. Jesus foi pregado aos gentios. Os gentios creram nele. A igreja é governada por ele. Mas chegará os dias em que os israelitas reconhecerão a Jesus como seus irmãos reconheceram a José. Então, nós temos aqui a lei falando de Jesus. Mas a lei também fala de Jesus nas próprias, no Cordeiro Pascal, não só em pessoas, mas o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa que foi instituída para celebrar a libertação de Israel do Egito. Aquele Cordeiro fala de Jesus. Foi aquele Cordeiro que foi tirado do meio do povo, examinado por 3 dias, até ser sacrificado, seu sangue colocado na vertente da porta de cada casa, na verga da porta de cada casa, e que deveria ser, que foi assado, retirado do forno e comido pela família, enquanto o seu sangue protegia. O anjo da morte veio, matou todos os primogênitos do Egito, mas preservou a Israel. E por causa daquele cordeiro, por causa do anjo da morte, o povo saiu liberto do Egito. Alcançou a liberdade. Esse cordeiro fala de Jesus. O próprio Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. O próprio Paulo nos fala isso. 1 Coríntios 5 e 7 diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a própria Bíblia Sagrada explicitamente nos mostra que o Cordeiro Pascal é Jesus. O Cordeiro Pascal é Jesus. Ele simboliza Jesus, né? Porque o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos fez passar da morte para a vida. E Páscoa quer dizer passagem. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Assim como o Cordeiro Pascal foi colocado no forno para ser assado, ele foi sepultado. Mas assim como o cordeiro foi retirado do forno e foi consumido pela família, Jesus ressuscitou e agora formou a igreja, que é a família de Deus, que está em comunhão com ele, liberto do pecado.
Os cordeiros, todos os animais sacrificados no tabernáculo e no templo, apontam para Jesus. Todo o cerimonial da lei nos fala de Jesus. Paulo disse que a lei nos conduz a Cristo. A lei é o aio que nos conduz a Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 22, nos diz assim: a lei é um aio. Veja lá, Gálatas 3 e 22. Aliás, Gálatas 3 e 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então veja que a fé que veio por Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, ela veio depois que a lei nos conduziu a Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, Cristo é tipificado nos sacrifícios, nos animais, nas cerimônias estabelecidas no livro da lei. Então, o Cordeiro Pascal nos fala de Jesus. Os cordeiros do sacrifício contínuo, que era aquele sacrifício feito diariamente, 2 vezes ao dia, no templo, no tabernáculo e depois no templo. Veja lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Veja que esses cordeiros representam Jesus. Jesus que começou a ser crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 15 horas. Justamente no horário do sacrifício da manhã e no horário do sacrifício da tarde. Este holocausto contínuo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que é assim que Jesus é apresentado por João Batista, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Jesus, que era apontado diariamente no tabernáculo e no templo. Ele é o profeta como Moisés, prometido no dia mesmo da entrega da lei. Nós já lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 18. Moisés disse ao povo, no seu discurso de despedida, que no dia da entrega da lei, quando ele sobe ao monte, Deus disse que viria um profeta como ele, que o povo deveria ouvir. Era o Messias, o Cristo. Já é apontado o profeta como Moisés. Então, Moisés traz a lei para o povo, escreve a lei para o povo esperar este profeta como Moisés. Também Jesus é mostrado
no Pentateuco como o próprio tabernáculo, o antitipo do tabernáculo. Tabernáculo fala de Jesus. Nós tivemos um trimestre onde nós estudamos o tabernáculo e nós vimos que cada peça, cada disposição do tabernáculo nos fala de Jesus. O altar dos sacrifícios nos fala do Calvário. O pão, a pia de cobre nos fala da lavagem da água, do nascimento da água, que é feita por Jesus em nós, a nossa santificação. O sacerdote, o sumo sacerdote, fala de Jesus. A mesa dos pães da proposição fala de Jesus, o pão da vida. O altar do incenso fala de Jesus, o nosso intercessor. O candelabro fala de Jesus, a luz do mundo. A arca fala de Jesus, a presença de Deus entre nós, o verbo que se fez carne. Tudo no tabernáculo nos fala de Jesus. O maná. Jesus mesmo disse que o verdadeiro pão do céu era ele e não o maná, que ele é o pão da vida. A rocha que seguia os israelitas lhe dando água. O apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim, e beberam, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O próprio Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo João, diz que ele é o verdadeiro maná, ele é o pão do céu. Aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, quando aquelas serpentes começaram a morder e a matar os israelitas, Moisés construiu uma serpente de bronze. O próprio Jesus, conversando com Nicodemos, diz que assim como aquela serpente atraiu a todos e os curava, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para salvar a humanidade. Então nós vemos como a lei toda revela Jesus, como o livro da lei revela Jesus, como Jesus é revelado como o Messias na lei. Tanto é assim que os saduceus, que era aquela seita da elite judaica nos dias de Jesus, que só aceitavam que a lei de Moisés fosse a palavra de Deus, eles não aceitavam os profetas e os escritos, só a lei, eles também aguardavam o Messias, porque a lei fala do Messias, a lei aponta para o Messias. Isso é o que nós tínhamos a falar sobre a lei revelando Jesus. Mas nós temos também os evangelhos. O evangelho, ele é mais do que uma biografia. Na verdade, o evangelho, ele não tem a função de contar a história, a vida de Jesus. Uma biografia é um relato de uma vida. Nós temos aqui, por exemplo, eu faço questão até de mostrar aqui, o livro da irmã Maquir Santos, O Legado de uma Vida Consagrada a Deus, e a biografia do nosso querido pastor Eugênio de Jesus, que é o pastor auxiliar do setor 64 aqui do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no Parque Novo Mundo. Pastor Eugênio, é uma biografia, um livro que conta a vida do pastor Eugênio. Mas o evangelho é mais do que isso. Aliás, o Evangelho segundo Marcos, ele se assume um evangelho. Ele diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, é um livro que se assume como evangelho. Marcos, que alguns estudiosos da Bíblia entendem ter sido o primeiro evangelho. Os outros evangelhos não se denominam evangelhos, mas eles têm a mesma linha de Marcos. O evangelho é uma palavra do tempo de Jesus com um significado muito apropriado. Quando uma grande autoridade, principalmente um rei ou um imperador, no caso o imperador romano, ele ia visitar uma cidade, naquele tempo não tinha avião,
né? Tinha navio, mas normalmente os imperadores viajavam por terra e por mar, e eles, quando iam visitar um lugar, demoravam para chegar nesse lugar. Hoje nós não temos a facilidade que nós temos hoje dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Os irmãos lembram, por exemplo, na história do Brasil, quando o príncipe regente Dom Pedro veio visitar São Paulo. Ele morava no Rio de Janeiro, capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e hoje o que nós fazemos em 1 hora de avião, ele levava dias. E essa viagem de Rio de Janeiro para São Paulo demorou alguns dias. E tanto que, quando chegam as cartas lá das Cortes de Lisboa, mandando Pedro retornar imediatamente para Lisboa e desmontando o governo do Brasil, a princesa Dona Leopoldina, que estava no governo, manda, então, cartas para o príncipe Dom Pedro. E ela manda as cartas dia 2 de setembro e ele só recebe as cartas no dia 7, quando ele estava voltando de Santos, e é encontrada ali nas margens do Riacho Ipiranga. Então, os irmãos vejam que as viagens eram longas, demoradas, porque havia dificuldade. E quando o imperador ou um rei decidia ir a um lugar, na frente dele ia um arauto. Esse arauto era um funcionário que ia contar ao povo os feitos do rei, do imperador, os seus planos, as suas atitudes, as suas atividades, para que, quando ele chegasse na cidade, ele pudesse ser recebido pelas pessoas e as pessoas tivessem conhecimento do que ele tem feito, do que ele estava fazendo, das suas preocupações, dos seus pensamentos, para que pudessem agradar ao soberano. Essas notícias, essas novidades, esses ensinos, pensamentos e relato de feitos desta autoridade que estava para chegar, era chamada de evangelho, porque em grego evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Então, antes da autoridade chegar, o povo tomava conhecimento das notícias a respeito dele. Isto que é um evangelho. O evangelho é o anúncio dos feitos, dos planos, dos pensamentos, das atividades e dos propósitos de uma grande autoridade que está para vir em algum lugar. A algum lugar. Então, o evangelho é isso. É o anúncio das ações, dos planos, dos propósitos, das doutrinas, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas feitas por Jesus Cristo enquanto esteve entre nós, realizando a obra da salvação. Então, é mais do que uma biografia. É mais do que uma narrativa. É um anúncio dos propósitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto que é o Evangelho. Se a lei é uma só, e foi dividida em 5 livros, os evangelhos sempre foram 4. As obras dos evangelhos foram elaboradas separadamente. E muitos acham que o fato de nós termos 4 evangelhos é uma fraqueza da doutrina cristã. Os muçulmanos dizem isto. Se vocês forem ver os registros dos muçulmanos, eles dizem que o Corão é único, é a revelação de Deus. Enquanto os evangelhos são 4, que são diferentes uns dos outros.
Acontece que os evangelhos são 4, porque Jesus é apresentado sobre 4 perfis, sobre 4 aspectos. E por que Jesus tem que ser apresentado sobre 4 aspectos? Porque já lá na lei, já se anunciava que Jesus seria visto sob esses 4 ângulos, para que tivesse uma revelação completa, multifacetada, multiforme de Jesus. Porque Jesus veio para salvar a todos e ele ia mostrar toda a sua totalidade, toda a riqueza da sua ação na terra. Veja que lá na lei, no tabernáculo, e nós já falamos que o tabernáculo fala de Jesus, nós vemos que na entrada do tabernáculo, no véu de entrada do tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 1, nós vamos encontrar: e o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Cortinas de linho fino torcido, de pano azul, de púrpura e de carmesim. Havia 4 materiais nas cortinas do tabernáculo. E quando o profeta Ezequiel teve a visão da glória de Deus, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, e Ezequiel é conhecido pelos judeus como sendo o profeta da glória de Deus, porque ele teve a visão da glória de Deus, a visão dos querubins. Veja que as cortinas eram feitas com querubins, né, com imagens de querubins, revelando, portanto, que ali se estava espelhando a glória de Deus. E quando Ezequiel viu os querubins, ele viu o seguinte: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a direita e a mão direita, todos os 4, eram 4 querubins, tinham um rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4, tinham um rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Os querubins tinham 4 rostos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Eram 4 querubins com 4 rostos. Ou seja, a glória de Deus ela é mostrada em 4 aspectos. Então, o fato de nós termos 4 evangelhos é porque Jesus veio nos trazer a glória de Deus. Como o próprio Jesus disse, ninguém desceu ao céu, senão o que subiu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então veja que Jesus, ele veio nos trazer a glória de Deus, né? Ele disse, lá em João 3,13, naquele diálogo com Nicodemos, tão rico diálogo de Nicodemos: olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, Jesus é Deus que se fez homem. Ele se revela, ele desceu do céu, depois subiu ao céu e está no céu. E o Evangelho revela este Filho do Homem que está no céu. E esta revelação é completa. Por isso que são 4 evangelhos, porque a glória de Deus já nos é apresentada sobre 4 perfis. As cortinas de linho fino torcido, de carmesim, de púrpura e de pano azul. O rosto de homem, o rosto de boi, o rosto de águia
e o rosto de leão. E é o que nós vamos ver nos evangelhos. São 4 evangelhos, escritos separadamente, mas que se completam, se harmonizam de uma forma toda especial. São diferentes entre si? São. Mas eles se completam. Cada um mostra Jesus sob um perfil. Não se contradizem em momento algum. Ah, mas Mateus diz que eram 2 cegos em Jericó. Lucas diz que era Bartimeu. Ora, Bartimeu era um dos 2. Cadê a contradição? Mateus, Marcos, Lucas, João. 2 dos evangelistas presenciaram o ministério de Jesus. Mateus, que era um dos 12, e João, que era um dos 12. 2 não presenciaram o ministério de Jesus. Marcos, que provavelmente é aquele rapazinho que seguiu, viu alguns fatos do ministério de Jesus, aquele rapazinho que tiraram a roupa dele quando foram prender Jesus e ele saiu correndo, que esteve junto a Pedro e, portanto, registra o que Pedro lhe contou e algo que ele tenha visto. E Lucas, que era gentil, aliás, o único autor gentil da Bíblia Sagrada, se entendermos que Jó foi escrito por Moisés e não por Jó. Lucas, que foi atrás das testemunhas oculares e, depois de uma acurada pesquisa, registrou os episódios do ministério de Jesus. Então, nós temos 2 evangelistas que são testemunhas oculares e 2 que registraram o que testemunhas oculares contaram a eles. 4 evangelhos que nos mostram os 4 aspectos de Jesus. Comecemos por Mateus, né, e a ordem que foi colocada nas Escrituras, na Bíblia. Há uma discussão se o mais antigo é Marcos ou Mateus, mas como Mateus faz a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento de uma forma mais clara e objetiva, porque é um evangelho voltado principalmente aos judeus, então ele foi colocado em primeiro lugar. Depois vem Marcos, depois vem Lucas e depois vem João. E aí há uma sequência cronológica, né? Mateus e Marcos são mais ou menos contemporâneos, Lucas é um pouco mais tardio e João é o último dos evangelhos a ser escritos. João o escreve já quando, muito provavelmente, era o único apóstolo ainda vivo e registrando fatos que não foram registrados pelos outros evangelhos, o que demonstra que ele já tinha conhecimento desses evangelhos. E com um propósito diferenciado, como nós vamos ver. Mateus mostra Jesus como o Messias, o Cristo que cumpre as Escrituras. Mateus, por isso que é dito que ele escreve um evangelho voltado para os judeus, porque ele quer mostrar no seu evangelho que as promessas messiânicas se cumpriram em Jesus. Por isso que ele começa o livro dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o filho de Davi, isso é uma expressão messiânica. Porque Deus disse a Davi que o Messias seria o seu descendente. Quando alguém fala filho de Davi, está falando do Messias. E Jesus é identificado como filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão, o descendente, a posteridade que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Jesus já é mostrado como o Messias, como o Messias prometido, como o filho de Davi, como o rei,
É por isso que o Evangelho segundo Mateus, ele fala de Jesus como rei. E aí nós nos lembramos da cortina de púrpura. Púrpura é a cor real, até hoje é a cor real, e o rosto de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. É leão, que é o símbolo de Judá, que é o rei dos animais, é a figura real, principalmente para o judeu. Né? Veja que Salomão, quando ele constrói o seu palácio, ele vai fazer o quê? Né? Ele coloca um trono. Vamos lá, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 18. Fez mais o rei, Salomão, um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até o assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tenha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Então, o leão é a figura real. Era o símbolo da tribo de Judá. Então, Jesus é apresentado como o rei dos judeus. Ele é apresentado como o Messias, o filho de Davi. É o rosto de leão. É a cortina púrpura. A púrpura das cortinas do tabernáculo. O segundo evangelho, o evangelho segundo escreveu Marcos, que nós já lemos aqui, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já apresenta Jesus trabalhando. Veja lá o versículo 14, o primeiro capítulo de Marcos. Marcos fala princípio do evangelho de Jesus Cristo, fala de João Batista, e logo em seguida diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus já aparece pregando. Depois já vai chamar seus discípulos e já vai curar e expulsar demônios. Jesus aqui é o servo de Deus. É aquele que está trabalhando para o Senhor. É aquele que está fazendo a obra da salvação. Lá no Antigo Testamento, o Messias era o filho de Davi, mas também o servo sofredor, tantas vezes citado pelo profeta Isaías. Isaías tem 4 cânticos do servo. É o servo do Senhor. É o outro aspecto de Jesus. Jesus, o servo de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. É a cortina carmesim. A carmesim da cortina. A carmesim é a cor do sangue, a cor vermelha. Jesus, como servo, iria se oferecer como sacrifício por nós. Como servo, estava dando o seu sangue, trabalhando para o Senhor. É o rosto de boi dos querubins. O boi, o animal que mais servia ao homem naquele tempo. Mas nós temos o Evangelho segundo Lucas, não vamos nos deter muito nele, pois Lucas terá uma lição apropriada, mas em Lucas, Jesus é o homem perfeito, é o filho do homem. Essa expressão é repetida dezenas de vezes no Evangelho segundo Lucas. O filho do homem. Jesus é apresentado como um ser humano perfeito, um homem sábio, aquele que foi feito sabedoria para nós. E Lucas, ele dirige o seu evangelho para os gregos, que levavam muito em conta a questão da sabedoria. E a sabedoria de Jesus é demonstrada nas parábolas. Lucas é o evangelho que tem mais parábolas. Lucas
conta com riqueza de detalhes o nascimento, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, o seu crescimento, não com detalhes, mas é aquele quem registra. Os poucos registros que nós temos da infância e adolescência de Jesus, a maior parte deles está em Lucas. Mostra Jesus como o filho do homem, o homem perfeito, o homem justo, o homem sábio. É o linho fino torcido das cortinas do tabernáculo, porque o linho representa a justiça dos santos, como está escrito lá no livro do Apocalipse. E o rosto de homem dos querubins. E o quarto evangelho é o evangelho segundo João. Veja que Mateus, Marcos e Lucas, embora não sejam biografias, são evangelhos, eles contam, eles narram o ministério terreno de Jesus. Há uma preocupação em narrar os atos, o nascimento em Mateus e Lucas, o batismo nos três, as pregações, os milagres, as curas, as expulsões de demônios, a paixão, morte e ressurreição. Há uma procura de resumir a vida de Jesus. É por isso que esses evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles resumem a passagem terrena de Jesus. Já João é diferenciado. João, ele não se preocupa em fazer um resumo da vida de Jesus. Na verdade, ele se preocupa em provar que Jesus é o Filho de Deus, em provar que ele é Deus. Ele mesmo escreve isso. Lá no capítulo 20 do seu evangelho, João diz assim: Jesus, pois, operou também, 20 e 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito de João era mostrar que Jesus se fez homem e é Deus, e que nós devemos crer nele. Por isso, João relata 7 milagres de Jesus, 7 sinais, e discursos de Jesus, para provar a sua divindade, provar que ele é o Filho de Deus. Jesus é apresentado aqui como Filho de Deus. Por isso o evangelho já começa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a preocupação de João, mostrar a divindade de Jesus. E como Deus não está preso ao tempo ou à cronologia. Por isso são mencionados 7 sinais e discursos e sermões de Jesus. É o pano azul da cortina do tabernáculo, que fala do céu. O Filho do Homem que desceu do céu, que subiu ao céu porque desceu do céu e que está no céu. É o rosto de águia, porque a águia é uma ave que voa mais alto. Ela nos fala do céu. Então, João é diferenciado dos outros 3 evangelhos, mas eles se completam. Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é homem, Jesus é Deus. Os 4 evangelhos mostram a obra salvífica de Jesus. Anunciam que Deus cumpriu a sua promessa. Se fez homem, morreu por nós. E agora, crendo nele, nós podemos ser salvos. Esta revelação que os evangelhos nos trazem. Esta revelação que a lei nos traz. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Amém.